Olá pessoal, tudo bem aí com vocês? Tudo jóia? Então tá bom. Gente, é o seguinte, eu tô gravando esse vídeo aqui para mim conversar com vocês com relação ao que aconteceu com o debate político que houve, né, entre Donald Trump e John Biden, que houve agora, essa semana, acerca das eleições aí presidenciais dos Estados Unidos. E eu, sinceramente, eu fiquei muito preocupado pelo que eu vi. Eu fiquei muito preocupado. Primeiro eu fiquei preocupado por causa do debate em si. Porque primeiro eu vou falar do debate, depois eu vou falar as consequências do que pode acontecer se por acaso John Biden for ser o presidente dos Estados Unidos. Bom, vamos falar do debate aqui. O debate foi um caos, um verdadeiro caos. O debate foi difícil, foi complicado, porque houve muitas perguntas capciosas, né, por parte do apresentador com relação ao Donald Trump. O Donald Trump respondendo, vendo que era uma pegadinha, sabia responder, porque ele é um homem muito inteligente. E também a mesma coisa não acontecia com o John Biden. Eram perguntas muito objetivas, né, muito objetivas, mas perguntas fáceis de responder. Ou seja, eu tive a nítida impressão que a CNN, através do seu apresentador, estavam querendo puxar o tapete do Donald Trump e favorecer muito o John Biden. E foi um caos, uma manipulação. A CNN, né, com o ponto de, com certeza o apresentador estava com o ponto no ouvido, fazendo as perguntas e tal, e tentando direcionar o debate em favor do John Biden. E foi um caos. Para mim, na minha análise, eu assisti de ponta a ponta, eu não gostei. Eu não gostei. Gostei sim, por causa do Donald Trump, que se saiu muito bem mesmo, entendeu? E eu creio que ele não deve ter perdido essa parada, não. E agora, falando um pouco agora a respeito das consequências, é o seguinte. Tem muita gente que não conhece o histórico do John Biden, né? O John Biden tem um histórico socialista muito ruim, muito difícil. Ele é um cara que, só pela resposta dele com relação ao Bolsonaro, por exemplo, que ele falou que vai arrecadar 20 bilhões de dólares e entregar na mão do Bolsonaro, para que a gente, né, nesse caso, perder a soberania sobre a Amazônia, e vamos fazer como se acontecesse, por exemplo, há muitos anos atrás, no século, acho que 2 séculos atrás aí, as capitanias hereditárias, né, quem entende de Brasil sabe do que eu estou falando, que fatiaram o Brasil todinho, entregaram na mão de gente corrupta, né, de gente de ladrão, entregaram. A única que foi séria foi no Pernambuco, a única capitania que foi séria foi no Pernambuco, e que deu um certo resultado, mesmo assim, mais ou menos, a trancos e barrancos, e é o que o John Biden, vamos dizer assim, quer fazer com a Amazônia. Ele quer unir vários poderosos no mundo, inclusive chefes de Estado, para entregar 20 bilhões de dólares na mão do Bolsonaro e fazer com que seja todo ele loteado, né, o Amazônia. Aí quem manda são eles, não é nós, mas os brasileiros que mandamos. Mas aí eles caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo porque imediatamente na sua rede social o Jair Bolsonaro também já respondeu em cima, pá, em cima, dando aquela voadora, né? Dando aquela voadora no peito do John Biden e respondendo ele à altura. Aqui quem manda somos nós. A soberania brasileira da Amazônia nunca vai sair das nossas mãos. E já estão falando em Amazônia ser vendida já há 300 mil anos, né? Mas falando sobre isso, falando ao John Biden novamente, eu temo e muito pela vitória do John Biden como presidente dos Estados Unidos. Primeiro por quê? Porque, como eu falei aqui a princípio, ele tem um viés todo ele político, socialista, esquerdista, né? Sendo assim, ele vai se aliar a quem? Ao Vladimir Putin, né? Que é um cara que tenta ser de direita, mas ele tem um viés de esquerda muito grande, apoiando Venezuela, apoiando Cuba e apoiando Bashar al-Assad também lá na Síria, fornecendo armas para matar milhares de mães, de pais, de avós, de crianças, para que se tenha o poder na mão daquele ditador, né? Porque ele é um ditador, ele é um bandido, aquele cara, né? E os rebeldes estão tentando tirar da mão dele a Síria para fazer com que o país seja melhor para se viver, que a Síria é um país maravilhoso, assim como o Líbano também é um país maravilhoso. A gente não pode tratá-los de qualquer maneira. Mas infelizmente tem poderosos no mundo que acham que a Síria tem que ficar na mão de ditador como Bashar al-Assad, por exemplo, e o Vladimir Putin, fazendo aí a sua, né, o seu viés de culpa também nessa história toda, apoiando também o Maduro, né? Apoiando o Maduro, o país está numa falência total, com milhões, né? Digamos assim, de inflação ao mês, e, sabe, tá lá sentado na cadeira com o apoio, né? Com o apoio do Vladimir Putin. Em Cuba também a mesma coisa. Então,
sabe? E outra coisa também muito interessante, que depois a gente pegando isso aí e indo pro lado da China, o Xi Jinping, né, que é um outro ditador, é um outro cara também que tem mão de ferro dentro da China, que explora o trabalhador chinês com 15, 18 horas de trabalho, ganhando aí $1, $2 por dia. Você está entendendo? Então, quer dizer, fica complicado desse jeito. E aí você vai ter o tripé da maldade ali. O tripé da maldade você vai ter. Porque você tem dentro dos Estados Unidos um presidente que ele está sendo avassalador, dando milhares de desemprego, sabe, estatizando tudo, né, como está acontecendo agora na Argentina também. Aí você tem o Xi Jinping, que é apoiado pelo John Biden, você tem o Vladimir Putin, que é apoiado pelo Xi Jinping e também apoiado pelo John Biden. Quer dizer, os países aliados dos Estados Unidos, né, que no caso seria nós, Brasil, Israel, enfim, vários, né, que são apoiados nos Estados Unidos, o que vai acontecer? Com certeza nós vamos ter nossa dose de culpa também, a nossa dose de sofrer também dessa história toda, porque nós vamos sofrer também, porque trata-se dos três maiores do mundo, os maiores compradores, os maiores com maior população, eles são maiores em tudo, eles são, entendeu? Então fica complicado, o Brasil vai vender para quem? Então, sabe, até hoje não há uma retaliação com relação ao Brasil, China-Brasil, por quê? Porque nós temos um agro muito forte através da Tereza Cristina e com alta tecnologia, e o agro está, sabe, bombando mesmo no Brasil, está bombando mesmo no Brasil, e aí eles têm que enfiar o rabinho no meio das pernas e ficar quieto, né, no caso dos chineses aí, porque quem está dando comida para eles lá somos nós, né? Soja, carne, né? Leite, tudo vai lá para eles, né? E aqui fica tudo caro desse jeito aí, porque, claro, o exportador, lógico, né? O dólar tá alto, ele vai exportar, não vai deixar aqui para quê, né? Mas voltando aqui ao que pode acontecer com os Estados Unidos, se por acaso John Biden vir a ser o presidente, vai ser isso que vai acontecer. Então, eu sinceramente acho que os americanos não devem votar para John Biden como presidente dos Estados Unidos. Não deve votar. Porque, mas está ruim com o Donald Trump. Está ruim com o Donald Trump, vai ficar pior sem ele. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Vai ficar pior sem ele. Porque vai haver um caos no mundo todo, na política econômica e na política de relacionamento também. Vocês podem ter certeza absoluta disso. Todo mundo vai sofrer muito com isso. Entendeu? Todo mundo vai sofrer muito com isso. Eu, inclusive, falando aqui de mim agora, quando houve aquelas eleições entre a Hillary Clinton e o Donald Trump, eu pensei, falei, puxa, Donald Trump não pode ganhar, né? Porque a princípio quem olhava assim o Donald Trump falou, nossa, esse cara deve ser maluco, né? O cara deve fazer um trabalho, deve fazer uma política aí que vai afundar os Estados Unidos, né? Não, muito pelo contrário. Com o tempo eu consegui aprender com o Donald Trump e comecei a conhecer melhor também o trabalho dele. É um trabalho sério, um trabalho bom. Os Estados Unidos hoje é uma potência, entendeu? Os Estados Unidos hoje continua a ser o bolo da cereja para milhares, né, para dezenas de países, né? Muita gente, centenas de países aí querem vender para os Estados Unidos, né? Querem vender e querem comprar também, lógico, né? É um país realmente glorioso, né? Então, se isso tudo se perder com a entrada do John Biden, pode ter certeza que o mundo inteiro vai sofrer. O mundo inteiro vai sofrer com isso. Principalmente nós brasileiros, que somos um país pacífico. Um país que nós temos um presidente pela qual ele dá no meio daquele cara que quer contra o país, que é contra a soberania, que é contra o nosso país. Dentro e fora. Dentro e fora. Aqui não tem conversa. Entendeu? Aqui não tem papo. Quem manda aqui no país é o nosso presidente, quem manda no nosso país é o povo brasileiro. A soberania brasileira, ela é única, ela é dos brasileiros. Acabou. Entendeu? E nós temos um presidente brasileiro que pensa assim, graças a Deus, né? Ele pensa assim. Então, gente, a minha opinião política e visionária no que diz respeito à política, com relação a esse debate que houve aí dos Estados Unidos, é essa. Tá? Eu estou muito preocupado que o John Biden venha ganhar como presidente dos Estados Unidos. Estou preocupado com o que pode acontecer com o Brasil lá na frente, se por acaso isso acontecer. Estou preocupado também com o que pode acontecer com essas três potências comunistas, digamos assim, né? Não vamos dizer, é uma visão, é a pior visão que eu posso ter, entendeu? É a pior visão que eu posso ter com relação a isso, né? Então vamos fazer com que a coisa aconteça da melhor maneira possível. Creio eu, que o americano ele vai saber entender essa história toda e vai continuar com o Donald Trump lá na presidência, tá bom? Então essa é a minha opinião, entendeu? Eu agradeço muito mais uma vez aí. Se você não é inscrito no canal, é só você se inscrever aqui, ó, apertar aí, se inscrever. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado por você estar me assistindo.
tá bom? E aperta o sininho também aí, que de repente quando tiver vídeo novo aí, o YouTube já avisa você imediatamente. Tá certo? Dá um like para nós aí, ou um dislike, se por acaso você achar legal. Tá bom? Obrigado, viu, gente? Um abraço para vocês. Deus salve o povo brasileiro. Beijo a todos.